Olá pessoal, eu sou Lúcio Arantes e juntamente com Arthur Murilo, Gabriel Carlos, Gisele Thaís, Isabela Virgínia e Mariana Lima, irei apresentar um trabalho sobre poliploidia em vegetais. A poliploidia é um fenômeno cromossômico no qual consiste na existência de conjuntos cromossômicos onde está presente uma quantidade maior do que o normal de cromossomos. Essa condição é muito comum nas plantas, onde podemos encontrar poliploides 3N, que são os triploides, e 4N, que são os tetraploides, por exemplo. A poliploidia pode, em muitos casos, ocasionar em organismos estéreis. Isso se dá ao fato de que muitas vezes os cromossomos são dispostos em números ímpares. Isso faz com que, na formação de gametas, os polos das células não estejam com números de cromossomos divididos de maneira balanceada. Isso faz com que o organismo não possa se reproduzir de maneira efetiva. Já os organismos poliploides que dispõem seus cromossomos em pares, em números pares, eles sim são capazes de produzir descendentes, uma vez que eles vão sim produzir gametas viáveis, que poderão ser de fato fecundados e se organizar em uma nova forma de vida. Outra coisa interessante sobre a poliploidia é que ela é capaz de gerar, por causa dessas alterações numéricas, organismos com um tamanho avantajado, organismos que são maiores. E isso é muito interessante porque é a partir dessas características que muitas plantações são desenvolvidas de maneira a usar a poliploidia para gerar um produto maior, um produto melhor. Devemos levar em consideração que muitas vezes a indústria propositalmente desenvolve poliploides estéreis, uma vez que esses poliploides estéreis são vegetais que não vão produzir estruturas como sementes ou caroço. Isso é uma característica muitas vezes desejável, é uma característica que é da preferência de muitos dos consumidores, e eles serão melhor distribuídos e serão um produto especial. Os poliploides são divididos em euploides e aneuploides. Na euploidia, há a multiplicação de todo o genoma, 3N, 4N, seja qual for. A aneuploidia há apenas o ganho ou perda de alguns cromossomos. Os euploides podem ser divididos em autopoliploides, que contêm várias cópias de um único genoma, ou de alopoliploides. Estes contêm 2 ou mais genomas de espécies distintas. A alopoliploidia é o resultado de cruzamento entre espécies semelhantes. Esses são cruzamentos interespecíficos ou intergenéricos. Eles podem ser naturais ou induzidos de forma artificial. Eles resultam em uma meiose irregular, que faz com que o zigoto seja híbrido e, consequentemente, estéril. Quando os cromossomos são duplicados, ocorre a endorreduplicação e é formado um tetraploide fértil. A autopoliploidia pode ser formada por endomitose ou endorreduplicação. Na endomitose, nós definimos uma duplicação dos genomas de uma célula sem haver a divisão celular. E na endorreduplicação, o que ocorre é que não há condensamento de cromossomos entre ciclos de replicação. Ambos têm como resultado células com genes multiplicados. Isso pode acontecer naturalmente nas plantas, mas também pode ser induzido de forma artificial, com a utilização de um tratamento de colchicina. A aneuploidia é uma alteração que ocorre no cariótipo, seja no ganho ou na perda de um ou poucos cromossomos. Um exemplo disso é quando determinado fruto que possui 15 pares de cromossomos acaba dando origem a outros frutos com 14 ou 16 pares. A origem dessa alteração é decorrente da falha na meiose 1, quando os cromossomos homólogos do bivalente não se separam corretamente um para cada lado, o que resulta em núcleos telofásicos de primeira divisão, com um número desigual de cromossomos. 3 fatores que podem influenciar nessa alteração são as falhas no emparelhamento dos cromossomos, na formação dos quiasmas ou na sua própria terminalização. Outro motivo que pode ocasionar essas alterações é causado pela cromatide retardatária, um fenômeno mais presente na mitose que tem mecanismo de eliminação cromossômica geneticamente determinada. Em casos de tumores malignos, é comum encontrar células com números inferiores de cromossomos, mas isso vem de erros nos mecanismos de divisão, que resultam em retardo e eliminação cromossômica. Um dos exemplos de aneuploidia mais recorrentes são as trissomias, por ser algo menos danoso ao excesso de genes repetidos do que a hemizigose causada pela monossomia.
As formas aneuploides podem ser induzidas ou simplesmente encontradas na natureza, que geralmente são externas. A aneuploidia geralmente afeta cromossomos pequenos ou heterocromáticos. A poliploidia é bastante utilizada no melhoramento genético de plantas ornamentais. E para isso pode-se escolher plantas poliploides naturais, como rosas, as petúnias, os cravos de defunto, bocas de leão e até as tulipas. Também pode escolher as artificiais, que são feitas a partir do melhoramento com o uso de antimitóticos, como a colchicina. Aqui temos alguns motivos para plantas ornamentais poliploides serem tão requisitadas. Primeiro, elas têm um vigor aumentado. Outras coisas, elas têm flores que duram mais, elas são maiores, elas são enrugadas, possuem fragrâncias mais intensas e são mais vistosas. Essas flores tetraploides, mais especificamente, apresentam um maior número de pétalas. Seus grãos de pólen são mais viáveis. As folhas são maiores, mais espessas e de cor mais intensa. Também podemos ver tais características em tetraploides e hexaploides. Nós podemos perceber que os horticultores dão muita atenção e muito valor a esses vegetais, porque eles de fato possuem grande valor comercial. Eles têm árvores reprodutivos maiores, de maior qualidade, e isso auxilia na reprodução. Algumas maçãs poliploides, por exemplo, apresentam frutos maiores e uma textura melhor ao paladar. Já os milhos poliploides produzem mais vitaminas que o milho normal. Os vegetais poliploides ainda possuem uma resistência melhor às doenças que podem afetá-los, como a espécie Nicotiana tabacum, que é sensível ao vírus TMV, mas a espécie Nicotiana glutinosa é hipersensível. O alotetraploide, resultante do cruzamento dessas espécies, apresenta também uma hipersensibilidade. Além das espécies citadas, cerca de 40% das espécies cultivadas são poliploides. Temos o trigo, que é Triticum aestivum, o algodão, espécie Gossypium histurum, o morango, Fragaria ananassa, e a cana-de-açúcar, Sacharum officinarum. Também o café, Coffea arabica. Todos esses vegetais que foram agora citados são de fato cultivados em cepas poliploides, assim como também em cepas naturais. Existem ainda as plantas cultivadas e criadas pelo homem, como o caso do triticale. Atualmente, cada vez mais existem evidências de que plantas consideradas poliploides antigos são, na realidade, poliploides. O exemplo mais marcante disso é o milho. Muito obrigado pela atenção. Gostaríamos todos de agradecer ao corpo discente e docente da UPE. Foi um prazer poder apresentar sobre um tema tão ilustre. Muito obrigado a todos e até mais!